Aqueles que nos assistem aqui no plenário e também pela TV Câmara, boa noite. Como presidente do partido, do PMDB, eu acho que me cabe falar um pouquinho sobre a convenção, vereadora Mário Vieira, do domingo, e relatar algumas impressões que nós tivemos e que são importantes. Uma determinada ocasião, eu li no Facebook uma mensagem do ex-vereador Ed Vieira, e ele dizia assim: eu me admiro do PMDB, porque ele discute, ele briga, ele se debate, ele faz um auê, mas depois que ele fecha a questão, ele dá as mãos e ele trabalha unido. E é isso que a gente espera que tenha acontecido na convenção do domingo. Havia um desconforto, sem sombra de dúvida, um desconforto que é histórico, e às vezes as pessoas que assistem, elas podem imaginar, porque eu também me perguntava, né, fala-se de não aceitar algumas frentes numa possível coligação, que agora não existe mais, ou não prosperou, porque no regime militar estavam em lados opostos e uns lutavam pela democracia e outros não. Eu até concordo, apesar de que também os tempos já se passaram e muitos daqueles que estavam em algumas trincheiras estão em outras agora, ditas democráticas na sua origem. Então, mas de qualquer maneira, essa discussão ela foi muito rica, e o que eu acho que foi mais importante é relatar até para os companheiros que estão aqui, quem nos assiste, que muitas vezes a persistência de uma ideia, ela prospera, e nós temos que ser perseverantes. Então eu tenho que tirar um chapéu aí para o nosso ex-prefeito Dário Berger, que foi persistente na sua proposição, primeiro de uma candidatura oponente ao diretório estadual. E isso há 2 anos atrás, quando não logrou êxito, e nós estávamos, inclusive, aqui em São José, os companheiros, a grande maioria esteve junto, nós fizemos 43% dos votos, eu acredito, na escolha para a executiva estadual, nós perdemos. Depois a campanha da candidatura própria entendiu alguns companheiros, e com certeza é um partido da magnitude do PMDB, né, vereador Neri? Como é que abriria mão de ter uma candidatura própria? E até nós discutimos, eu e o vereador Neri, vereadora Sandra, como que um partido vai para uma convenção e lança vice-governador? Nós entendíamos que um partido dessa magnitude vai a uma convenção e lança candidato ao governo. E deixem abertas possíveis conversas e coligações, podendo, inclusive, compor. Essa seria a lógica. E esse foi o entendimento que permeou as nossas ações, inclusive favorável à candidatura própria. Mas eis que na pré-convenção, no dia 26 de abril, se eu não me engano, nós não logramos êxito novamente, ficamos lá com os 40 e poucos por cento, tinha sempre a sensação que a nossa sina é 40 e poucos por cento, dali nós não íamos passar nunca. Estava mais ou menos desenhado uma grande coligação de todos, quase todos os partidos, sobrando ali uma candidatura do PSDB e uma do PT, e isso eu confesso para vocês incomodava, e eu tinha dito inúmeras vezes, e nós discutimos no partido, não perguntaram para a população, né? E a população não gosta de sentir que há uma aliança tipo para validar um resultado antes de que aconteça a eleição. Isso não é salutar para a democracia. E eu digo que a grande coisa positiva da convenção, e nós saímos completamente satisfeitos dela, foi exatamente quando, pela discussão dos diferentes e das diferenças, e de colocar na mesa as propostas diferentes e forçar que essas propostas diferentes fossem discutidas pela base, porque foi isso que aconteceu. Vamos discutir com a base, quem vota é a convenção. E isso sim, a hora que colocou para a convenção, então nós tivemos um resultado de mais de 70% das pessoas dos convencionais do Estado dizendo que queriam ter, no mínimo, uma candidatura para o Senado. E assim que aconteceu, então, Dário Berger, ex-prefeito de São José por 2 mandatos e ex-prefeito de Florianópolis por 2 mandatos, saiu da convenção como candidato ao Senado pela coligação, né, que colocou também Raimundo Colombo candidato à reeleição, Pinho Moreira candidato à reeleição como vice e Dário Berger como candidato ao Senado. Concedo uma parte ao vereador Neri.
Obrigado pela parte, vereador. Vereador, eu comungo com o seu discurso, acho que está perfeito. Eu sou PMDB, sou da época do MDB, como Vossa Excelência também. E onde o PMDB está, claro que a gente está nas fileiras do PMDB, sem sombra de dúvida. Mas eu vou fazer novamente, vou fazer uma observação. Quanto é importante a reforma política? Eu vou falar sempre. Por que a reforma política? Olha o emaranhado que está nessas coligações. Vocês já viram? É um emaranhado. A gente não sabe quem é quem. Então, realmente, nós hoje estamos... O PMDB está coligado com o Raimundo Colombo, a nossa coligação, o candidato a senador Dário Berg, perfeito, e atrás tem mais 10 partidos. Do outro lado, o PSDB, da mesma forma. PSDB, PSD, e tem mais 10 partidos, vai por aí fora. Eu sonho, um dia ainda, uma reforma política que cada partido tem seu candidato, e, enquanto não tiver, nós somos obrigados a participar do processo. Cada partido tem seu candidato e volte a ter a sua ideologia política, porque é totalmente favorável à nossa democracia. Mas estamos firmes e esperamos que o nosso partido faça bonito aí na eleição. Muito obrigado. Obrigado pela parte, vereador Neri. Eu faço as suas palavras as minhas e eu ia fazer, inclusive, essa conclusão. Né? Nós vamos ter um pouquinho de dificuldade aí, porque alguns palanques no Estado vão ser diferentes no governo federal, alguns vão se misturar aqui, alguns vão separar ali. Na verdade, essa é uma questão que só se resolve com a reforma política. Porque a população fica imaginando, mas, meu Deus, que bandeiras hoje são desenvolvidas, se esse aqui é oponente daquele, mas no plano federal esse é aliado daquele, é um pouquinho complicado e eu concordo. Só realmente a reforma política e que passa por essas questões, primeiro vai aglutinar forças que hoje têm um emaranhado de partidos, faria uma reaglutinação de forças, eu não digo que 2 partidos, mas alguns partidos maiores, mais consistentes, mas que pudesse ter bandeiras para ser levado. Mas colocar aí a par da convenção eu acho que é importante e esse era o meu papel. A segunda questão é de que, até na semana, nós fizemos um indicativo aqui por uma capela mortuária na região de Forquilinha e também a expansão dos cemitérios, e eu sei que é uma preocupação de todos os vereadores. Cada um de nós passa por essas situações inesperadas, né, vereadora Sandra, na sua família, e sabe o baque que é enfrentar a situação. Mas enfrentar a situação sem ter o destino para dar para o seu ente que faleceu, aí é catastrófico. Né? Há 15 dias atrás, liga uma pessoa que eu acho que é completamente descabido, ligar alguém para um vereador para tentar conseguir uma vaga no cemitério. Puta, eu fico pensando, já pensou? A pessoa está com... faleceu, ela além da questão emocional, de saber o que fazer, como tratar com os seus entes, como conduzir, vem o fantasma e o pânico. Onde eu vou enterrar? É demais. Né? Então, é uma coisa assim extremamente urgente que se defina essa questão da política. Eu digo que ela é mais ampla. Eu até fiquei contente com a informação de que a SUSP, nosso companheiro, o vereador Michel, está praticamente viabilizando aí a expansão do cemitério, me parece que de Forquilhas, e a construção de capelas mortuárias, de 2 capelas mortuárias ou mais naquela região. Mas vejam bem, esse é um problema que isso vai ser só postergado mais algum tempo, porque a população vai continuar morrendo. Mas então nós temos que trabalhar uma questão que vem um pouquinho antes, que é cultural. O que nós vamos fazer como alternativa. Se o espaço urbano, se o espaço na cidade está cada vez menor, tem que haver alternativa. A cremação, nós não temos cultura, mas então vamos trabalhar para que tenha. Mas não tem aprovação de legislação permitindo que São José tenha um forno crematório, pelo que eu saiba. Então nós temos que quebrar isso, porque tem que haver aqui essa possibilidade, porque senão... Quem é que pode pagar isso tudo e ir para Camboriú cremar alguém? Não tem condições. Então nós temos que, eu digo, ali que vai uma coisa que eu digo, é parar e pensar o problema. E pensar o problema é esse problema vai estar resolvido por 4 anos, se nós travarmos as mortes. Isso não vai acontecer, que é a natureza. Mas o que fazer? Então, a legislação não permite, vamos trabalhar na legislação, tem que permitir. Aonde? Vamos discutir. Mas, e a questão cultural? Uma questão é a cultura, outra questão é a necessidade. A hora que as pessoas verem que elas não têm onde, elas vão fazer a opção, vão dizer, eu não tenho onde, então vou fazer a cremação. Mas isso também tem que tornar possível o acesso da população. Se para ela for inatingível, então cá entre nós, está na hora da gente voltar aos tempos idos, vereador Geraldo, que poderia enterrar no quintal da casa, cada um enterra o seu no quintal da sua casa. Porque senão não tem solução. Se é inacessível pelo custo, se ninguém pensa como quebrar isso daí, e questão de espaço cada vez mais limitado,
Tem que ter uma solução e passa exatamente por aqueles que são escolhidos para pensar a cidade. Pensar a cidade é isso. Como vamos dar solução definitiva a esse problema? Parando, pensando, dando um break e redirecionando as nossas políticas públicas. Obrigado. Próximo vereador. Vereador Sanderson.